Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Guzzi Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Santa Yoga, corpo, mente e espírito, transcender o físico para tocar o sagrado. Olá para você que me assiste. Pois hoje no meu comentário eu vou abordar um tema que é um dos pilares básicos da doutrina espírita, que até eu já abordei aqui em outra ocasião, que é a reencarnação. E vou abordar hoje sobre alguns aspectos, digamos, que as pessoas que não aceitam e não acreditam, aliás, o que é um direito delas, não acreditam em reencarnação, se apegam para desacreditá-la. Portanto, se você quiser saber quais são esses aspectos, então não saia daí. E dito isto, agora sim estou iniciando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita. Agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita, Estudo e Caridade, Lar de Joaquina, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, Guzzi Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Sociedade Espírita Luz e Caridade, do meu amigo Moacir Germani, situada na rua João Schwetz, número 181, no bairro Rossato, aqui em Santa Maria, e Santa Yoga, onde você serenamente equilibra as emoções e fortalece o corpo. Antes de iniciar propriamente dito o meu comentário, eu peço a você, como eu sempre faço, né? A você que me assiste, que se inscreva no canal. Não só se inscreva, como curta e compartilhe o nosso conteúdo, se você gostar, é lógico, né? Para que possamos levar o aspecto doutrinário, os preceitos e fundamentalmente a lógica espírita para muito mais pessoas através do Facebook e pelo YouTube por esse Brasil afora. E também não esqueça de ativar o sininho que aparece aí no rodapé da sua tela para receber notificação assim que sair vídeo novo. Dito isto, agora sim inicio o meu comentário de hoje abordando, como eu disse, o tema reencarnação. E nos seus vários aspectos, principalmente aqueles aspectos em que as pessoas contrárias, aquelas pessoas que não aceitam a reencarnação, o que, como eu disse antes e repito, é um direito legítimo delas, e isso não se discute. Essas pessoas se apegam para desacreditá-la, para dizer, enfim, que reencarnação não existe. E digo isso porque outro dia assisti no YouTube um vídeo de um representante de uma outra corrente religiosa, que não vem ao caso qual corrente religiosa, discorrendo sobre a doutrina espírita, dizendo que para o espiritismo, se a pessoa é rica, é porque é um espírito evoluído, e se é pobre é porque é um espírito atrasado. Gente, Deus do céu, por favor, francamente, eu não sei o que leva certas pessoas que, para defender a sua forma de pensar, defender, enfim, a sua, digamos, a sua religião, a sua corrente religiosa, ataca o espiritismo. E o que é pior, ainda demonstram uma total falta de conhecimento a respeito do que diz sobre a doutrina espírita. Eu quero crer, francamente, que essas pessoas não fazem isso por má fé. Não, juro que eu não penso assim. E sim, o fazem
por total desconhecimento dessa doutrina espírita maravilhosa, que não só nos esclarece, como principalmente nos consola. Pois, para quem faz essa afirmação, uma afirmação dessas, é preciso dizer que não existe absolutamente nenhuma relação direta de pobreza material com um atraso espiritual e nem riqueza com evolução espiritual. Pois que a evolução espiritual da pessoa independe completamente do seu poder aquisitivo, materialmente falando, e sim depende exclusivamente da sua capacidade de amar, da sua capacidade de desejar e fazer o bem. Ponto. É dessa forma que os espíritos evoluem. Não existe outra maneira. Aliás, por falar em riqueza, os espíritos nos dizem, através das psicografias de alguns médiuns, que a riqueza e também o poder são duas das provas mais difíceis de serem enfrentadas. E não raras vezes os espíritos sucumbem perante o deslumbramento que essas duas provas causam no indivíduo. A riqueza e o poder, porém, são provas necessárias como aprendizado do espírito. Os espíritos, através das várias formas de comunicação pelas quais eles se utilizam para nos dizerem as coisas, nos dizem que as encarnações nada mais são do que estágios temporários de aprendizagem, em que o espírito, através das encarnações, alterna posições, digamos assim, nas escalas sociais das sociedades em geral, com um único e tão somente um único propósito, que é o de experienciar e aprender com todas as realidades existentes em cada mundo escola da qual nós estamos matriculados no planeta Terra. Uma vez experiencia a pobreza, outra vez experiencia a riqueza, noutra experiencia a beleza e assim por diante. Todas essas experiências fazem parte do currículo e da pedagogia divina do aprendizado do espírito. Outro aspecto da reencarnação que os não reencarnacionistas se apegam muito é o fato de que não nos recordamos das nossas vidas anteriores. Ou seja, se existe reencarnação, é justo sofrer por causa de um passado do qual nós não nos lembramos? Pois esta é uma das questões levantadas, diga-se de passagem até com muita frequência, pelas pessoas que não são reencarnacionistas, que defendem que o espírito é criado quando nasce e depois vai para um lugar incerto e não sabido quando o corpo morre. Pois vou começar falando de um aspecto sobre o porquê do esquecimento. É o seguinte: digamos que você, apenas digamos, tá? Por favor, que você, por alguns motivos delituosos, por alguns malfeitos, por alguns erros graves cometidos contra algumas pessoas, inclusive da sua própria família, você esteja preso, mas que você se arrependeu e que quando você sair da prisão, você deseja iniciar uma nova vida, uma vida agora pautada no bem, se reconciliando inclusive com a sua própria família. Vai ser fácil? A sua família, dependendo dos erros cometidos por você contra ela,
vai lhe perdoar? Pode ser que sim, pode ser que não. Provavelmente até alguém dos seus familiares lhe perdoaria, com certeza absoluta. Já outros, com a mesma certeza absoluta, não. Então, como você voltaria a conviver em paz e harmonia com eles, com os seus familiares, tendo eles o tempo todo presente na memória o mal que você praticou contra eles? Não seria melhor que você voltasse com uma outra imagem, com uma outra aparência, em que eles, não reconhecendo você, haveria mais chance de uma convivência, de uma aceitação, de uma reconciliação e até mesmo de um perdão, quem sabe? Pois, gente, é assim que Deus, na sua infinita misericórdia e na sua infinita sabedoria, age conosco. Pois que quando reencarnamos na carne, reencarnamos em uma família, independentemente dessa família ser bem ou mal estruturada. Mas o certo é que nós reencarnamos em uma família em que ali, sem se reconhecerem e nem mesmo se lembrarem dos desacertos do passado, os seus membros, alguns deles adversários e até inimigos do passado, tenham mais chances, unidos pelos laços de sangue, se desenvolverem, melhor dizendo, sentimentos mais puros, que levem à reconciliação e até mesmo ao perdão. Por exemplo, em quantas famílias, muito dos filhos e filhas que são acalentadas com muito carinho, com muito amor, no colo da mãe, no colo do pai, podem ter sido em encarnação ou em encarnações anteriores, espíritos que tiveram difícil convivência e que retornam agora sem se reconhecerem na qualidade de pais e filhos. Para quê? Para uma possível reconciliação. Os antagonismos do pretérito, os antagonismos do passado, têm agora, pela bênção do esquecimento do passado, muito mais chances, muito mais possibilidades de haver pela aproximação e pelos vínculos muito fortes da família, os vínculos de sangue, muito mais possibilidades de abrir as portas para uma reconciliação e, quem sabe, até para o perdão. Através da família, os antagonismos, as diferenças e até mesmo os ódios são suavizados, digamos, pela anestesia temporária do esquecimento. Quer outro motivo para a pessoa não se lembrar das vidas passadas? Simples. Gente, é o cérebro, o nosso cérebro, essa máquina maravilhosa, o guardador das lembranças, onde nós armazenamos as lembranças e as memórias desta vida, ou seja, o cérebro tem a capacidade de armazenar memórias desta vida, porque ele, o nosso cérebro, pertence ao nosso corpo desta vida. O esquecimento das lembranças de vidas anteriores é, portanto, não somente uma necessidade, mas uma bênção para que possamos superar. Não é nem superar com mais facilidade, mas superar com menos dificuldades as reaproximações de espíritos recalcitrantes entre si. O esquecimento do passado, ao contrário do que pensam os
não reencarnacionistas, é um mecanismo da natureza e principalmente da sabedoria divina, que tem na família 3 objetivos que são aproximação, reconciliação e perdão. Ou você acha que os adversários e os inimigos do passado teriam mais chances do cumprimento desses 3 objetivos em se reconhecendo e habitando o mesmo teto? Sobre o esquecimento do passado ainda, ou seja, o esquecimento da vida passada, pela infinita maioria das pessoas, há também o inverso, que é quando a criança lembra de fatos acontecidos na sua última encarnação. Isso, a bem da verdade, claro que não é um fato muito comum, mas é necessário dizer que também não é um fato muito raro. Existem vários casos de acontecimentos narrados por crianças que, para os antagonistas da reencarnação, isso, segundo eles, fica por conta, como eles dizem, da fantasia do inconsciente. Pois apesar do descrédito desses fatos por parte dessas pessoas narrados pelas crianças e que os contrários à reencarnação chamam de fantasia do inconsciente, muitos desses casos foram devidamente comprovados, o que deixa por terra, digamos assim, e desmente a tese da fantasia do inconsciente. Outro fato que se apegam os contrários à reencarnação é que sempre essas narrações de vidas passadas acontecem com crianças e não com pessoas adultas. E a explicação para isso, que explica a nossa doutrina espírita, é que o processo reencarnatório inicia lá na fecundação do óvulo pelo espermatozoide, estendendo-se, ou seja, completando-se a encarnação até mais ou menos na faixa etária ali dos 7 anos, 7, 8 anos. Até lá, o corpo espiritual, que Kardec chamou de perispírito, e o corpo físico ainda não estão totalmente, digamos assim, presos um ao outro, o que possibilita, por parte da criança, ter essas lembranças da vida pretérita. Ou seja, ainda existem, como é que eu vou dizer, ainda existem muitas frestas ligando a sua vida presente com a vida passada. Com o tempo, porém, essas que eu chamei na ausência de um melhor termo, chamei de frestas, com o tempo essas frestas vão se fechando e ela, a criança, passa a viver inteiramente a vida presente. Inclusive, se você quiser, você que gosta do assunto ou tem curiosidade a respeito do assunto, se você quiser saber mais sobre o tema, entre no YouTube, por exemplo, na internet lá e coloque histórias reais de crianças que se lembram de suas vidas passadas. Você vai encontrar histórias reais sobre lembranças de vidas passadas de muitas crianças. E se você quiser saber mais, eu recomendo um filme também disponível no YouTube, chamado Minha Vida na Outra Vida. É um filme baseado em fatos reais, inclusive que não tem nada de espiritismo. Não fala uma vez sequer em espiritismo, em médium, etc. Nem fala doutrina espírita, nada disso. O filme apenas mostra a história de uma senhora que vive atormentada por sonhos
em uma pequena cidade da Irlanda, onde ela nunca esteve. Desde criança ela desenhava essa cidade, as suas ruas, as igrejas, enfim, vários aspectos daquela cidade. Nesses sonhos ela via uma família em que ela era a matriarca, com um marido violento e filhos pequenos. Pois o filme conta que ela, intrigada com aqueles sonhos que estavam interferindo diretamente na sua vida, ela resolve viajar até a Irlanda, ela não era irlandesa, para descobrir o que há por trás daqueles sonhos. Bem, o resto eu não vou contar para quem tiver interesse de ver o filme, acho que vale a pena, mas asseguro que quem é reencarnacionista vai gostar e muito, e aumentar também muito a sua crença na reencarnação. E quem não é reencarnacionista vai ficar, vai ficar também muito e muito com a pulga atrás da orelha. E para finalizar, como às vezes eu faço, eu vou deixar um questionamento para aquelas pessoas que não acreditam em reencarnação. E o questionamento é o seguinte: se Deus, esse Deus poderoso e que tudo pode, que eu e você acreditamos, esse Deus criador desse universo, sem começo e nem fim, e criador de tudo que existe, por que Ele, tendo todo esse poder, Ele não poderia permitir que você e eu tenhamos mais de uma vida, que você e eu possamos nascer de novo em um outro corpo? Aliás, por falar em nascer de novo, não foi Jesus quem disse a Nicodemos que para alcançar o reino de Deus, está lá na Bíblia, para alcançar o reino de Deus é preciso nascer de novo? Pense nisso. E se você quiser comentar sobre esse assunto, concordando ou discordando, fique à vontade, sem problema nenhum. Para isso, deixe o seu comentário lá na página do programa no Facebook, que na medida do possível a gente vai responder. Gente, muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau! Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Guzi Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Santa Yoga, corpo, mente e espírito, transcender o físico para tocar o sagrado.